Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, amém. Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos, boa noite. Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para desfrutar dessa palavra tão rica que temos recebido. Então eu conto com a cooperação de todos aqui, que todos nós possamos exercitar o Espírito. Nós estamos aqui, não estou na condição de ministrar uma palavra. Nós estamos na condição de ter comunhão. Quero ter comunhão com cada um de vocês aqui nessa noite. Queria também saudar aqueles que estão nos assistindo através do canal do YouTube. E que você que está assistindo, queria pedir para você deixar o seu like aí, compartilhar, para que mais pessoas também possam ter acesso a essa palavra. Dita mensagem nessa semana, irmãos, no princípio era a palavra. No princípio era a palavra. Eu queria ler esse versículo, irmãos, João capítulo 1, versículos de 1 a 3, na versão King James. Se o irmão puder colocar aí na telão. Bem, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. O ponto que eu queria aqui com os irmãos atentassem é aqui, ele, versículo 2, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Nos mostra, irmãos, que Cristo é a palavra. Cristo estava no princípio com Deus. Esse princípio aqui é o mesmo princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse aqui refere-se à eternidade, que não tem um começo. Então, assim, na eternidade, esse princípio aqui já é Cristo que já estava com o Senhor, que estava com Deus. Quando nós vemos no princípio aqui de Gênesis, é o princípio da criação. Nós vamos ver para frente, esse princípio aqui vai ter um fim. Tem um início, mas também terá um fim, esse princípio. E o Senhor nos inseriu nesse meio aqui para que nós pudéssemos fazer a vontade dEle. O Senhor tem uma vontade e quer que nós cooperemos com Ele. Nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Por isso nós temos que experimentar. O Senhor quer que nós experimentemos essa vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Para isso nós temos que renovar nossa mente. Nós temos que ter uma mente renovada. Senhor Jesus, o Senhor quer principalmente que nós venhamos a obedecer a palavra do Senhor. O que ele quer mostrar nessa mensagem aqui, principalmente, é a questão do encabeçamento de Deus, o encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas. E para ele encabeçar todas as coisas, ele tem que primeiro preencher todas as coisas. Preencher cada espaço vazio. Nosso ser, cada parte que ainda não é ocupada por Deus, Ele quer ocupar. Ó Senhor Jesus, que nós não ofereçamos resistência ao Senhor, nós possamos nos entregar, permitir que Ele ocupe cada parte do nosso ser, para que nós possamos ter a mente renovada, experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais um versículo aqui, irmãos, eu toquei muito essa semana, em 1 João, eu queria que os irmãos abrissem aqui comigo, 1 João capítulo 5, versículo 7. Bem, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Vendo, irmãos, aqui os 3 são um. Aqui está mostrando a Trindade, O Pai, o segundo da Trindade aqui, que é Cristo, vocês podem ver que ele está até com a letra maiúscula, a Palavra,
né? A palavra é o Filho e o Espírito. E o Senhor está nos inserindo nessa comunhão perfeita, né? Essa comunhão que tem com o Pai, o Filho e o Espírito. Eles são um, assim como nós também, o desejo dele é que sejamos um. Um com os irmãos e um com o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós somos criados, irmãos, à imagem e semelhança de Deus, né? A imagem é algo interno, a semelhança é algo externo. Deus é Espírito. Então, internamente, nós também temos o Espírito. Então, nós somos a imagem de Deus no Espírito. Amém, irmãos? Então, nós somos os únicos seres que fomos criados e que podemos falar. Então, essa palavra é para alcançar o homem. Então, nós podemos falar, nós temos um Espírito, nós somos os únicos também criados por Deus que têm o Espírito. Nós somos os únicos que podemos ter comunhão com Deus. Por isso nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Senhor Jesus. Então isso aí mostra que desde a eternidade Deus já manifestava o desejo de expressar, de conversar com o homem, de ter comunhão com o homem. Por isso Cristo é a palavra. E o que nós precisamos, irmãos, é dessa palavra. Essa palavra como vida, essa palavra que nos transforma. Ó Senhor Jesus, essa palavra, irmãos, que nós vimos no Evangelho de João, quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 6,63 nos mostra ali, né? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. É isso que o Senhor quer se dispensar a nós, irmãos. A vida. Senhor Jesus. Então, o Evangelho de João ele é um evangelho diferente dos outros. Os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são semelhantes. Eles narram os mesmos fatos, né? O Evangelho de João, 90% não tem nos outros evangelhos. Então é o evangelho que nos leva para a vida. É o evangelho que mostra, né, Cristo como Deus. É o evangelho diferenciado. Então, e já começa, né, com essa visão celestial, que no princípio era a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa maneira de pensar, nós vemos no evangelho de Mateus, começa com a genealogia. Estou falando que o evangelho de João é mais importante. Eu estou mostrando uma característica desse evangelho que é para nos levar para a vida. O tempo todo ele toca na vida. Ele toca a palavra como vida. Sermos transformados através da vida. Ó Senhor Jesus. Em Apocalipse, também escrito por João, capítulo 4, versículo 1, nos mostra que o Senhor, Deus está nos chamando para o alto. Sobe para aqui. O Senhor quer ter comunhão, quer falar com nós. Essa palavra tem que nos alcançar, mas não na esfera terrena. Vamos ver Apocalipse 4, 1. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Senhor Jesus. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Está vendo, irmãos? É uma coisa, o evangelho que é celestial. Nós temos que estar numa posição celestial. O Senhor está nos chamando para o alto. Está querendo tirar nós das coisas, da nossa visão terrena. Ele está querendo que nós subamos, para ver as coisas que o Senhor quer nos mostrar. Sermos encorajados a sermos transformados pelo que o Senhor está nos mostrando. Senhor Jesus, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Portanto,
se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém, irmãos? Aqui é um encorajamento, né? Sempre buscando o alto. Então, primeiro aqui nós temos que buscar as coisas lá do alto. Não só buscar, o versículo 2 fala que nós também temos que pensar nas coisas lá do alto. Nosso pensamento tem que estar nas coisas celestiais, para alcançar os pensamentos do Senhor, para que possamos manter a comunhão com o Senhor, ouvir o falar do Senhor. O Senhor quer, nós somos criados à imagem e semelhança dEle, para que nós possamos ter um diálogo com Ele. Às vezes até nas nossas orações, não é só nós que falamos, é um monólogo. Nós não deixamos Deus falar. Às vezes nós somos tão agitados em nossas coisas terrenas, a gente ora e já sai a presença do Senhor. Nós não esperamos para ver a direção, o falar do Senhor. Então o Senhor está nos encorajando a nós nos aquietarmos também na presença dEle, ouvir o falar dEle. E hoje o Senhor tem falado muito conosco, tem nos dado a direção através desse falar profético. Nós temos direção, não é cada um seguindo aquilo que entende, aquilo que pensa. Nós temos uma direção para trazer o Senhor de volta, para fazer a sua vontade. Aleluia! Senhor Jesus. Então isso é motivo de grande alegria para nós, né? Nós estamos aí como errantes, cada um por um caminho. Nós temos uma direção, nós temos uma meta. Todos nós estamos focados na mesma meta, que é trazer o Senhor de volta, edificar a sua igreja. Ó Senhor Jesus! Para isso, irmãos, também mais um versículo aqui que eu queria ler, Efésios 1, ainda com relação a estar nas regiões celestiais. O Senhor quer nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual, mas para isso nós temos que estar nas regiões celestiais. Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, para nós termos acesso às bênçãos celestiais, nós temos que estar também nas regiões celestiais. Nós temos que estar em espírito. Então, o encorajamento é esse, irmãos. Sobe para aqui. Vem, sai da esfera terrena. Sai da mente. Sai da mente analítica. Não fique analisando as coisas. Seja simples, obediente, submisso, para que nós possamos, irmãos, ter contato com o Senhor, estar na presença do Senhor. Não vamos ser aqueles, irmãos, que colocam obstáculos no falar do Senhor. Nós queremos dar livre acesso para o Senhor falar. Senhor Jesus, e o falar do Senhor hoje é um encorajamento para buscarmos o reino, para reinarmos com o Senhor. Não é qualquer coisa, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, cada um de nós com esse mesmo propósito de reinar com o Senhor. Para isso, irmão, nós temos que ouvir o falar do Senhor. Esse Deus que é a palavra, que se fez carne um dia, viveu aqui na terra por 33 anos e meio, se tornou o Espírito, e esse Espírito entrou para dentro de nós. E hoje, através desse Espírito, nós temos comunhão com o Senhor. Nós ouvimos o falar do Senhor, podemos falar com o Senhor, e Ele nos ouve. Nós somos testemunhas disso, quanto o Senhor nos ouve. Senhor Jesus, aqui no versículo, voltando para o Evangelho de João, versículo 14 do capítulo 1, mostra aqui, que a palavra, o verbo, e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Vimos que esse verbo aqui, irmãos, ele teve um viver aqui na terra sem pecado, viver que agradou ao Pai. Ele veio como homem, porém sem pecado, teve um viver reto diante de Deus e fez o sacrifício em nosso lugar. Ele foi até a cruz. Em João 19, 34, se os irmãos adiantassem um pouco aí, João 19, 34 mostra aqui
Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Esse sangue é para a remissão dos nossos pecados. Todos nós, como somos pecadores, uma vez que nós cremos no Senhor, nós recebemos esse sacrifício que Ele fez por nós. Como se nós também tivéssemos ido à cruz. E aqui fala que saiu água. Essa água aqui, irmãos, é para a vida. Ó Senhor Jesus, essa água é para nos dar vida. Então mostra aqui, irmãos, que nós recebemos vida pela palavra. A palavra é que nos vivifica. O Espírito nos vivifica. Essa palavra, irmãos, o objetivo dela nos dá essa vida. Então essa água é a palavra. Então mostra desde o princípio que o Senhor já tinha todo um plano traçado para alcançar o homem, para dar vida ao homem. Não essa vida terrena, mas uma vida celestial. Uma vida que é a vida eterna. Desde o princípio, o Senhor já mostrou para o homem que a questão da vida, Ele mostrou para Adão e Eva ali que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles morreriam a partir do momento que comessem do fruto, Então é uma coisa contrária à vida, mostra que Deus queria que o homem vivesse eternamente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O tema desse alimento diário, irmãos, é palavra, vida e edificação, Então nós vimos que a palavra, irmãos, é para gerar vida. A palavra que nós recebemos é para gerar vida. E a vida é para edificação. Senhor Jesus, queria ver com os irmãos aqui, 1 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Esse plantar aqui, irmãos, é a palavra que foi semeada. Então, a palavra é para gerar vida. Então, essa vida, está falando que aqui é como se fosse uma planta, de modo que nem quem planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A vida vem através de Deus. Não é o meu falar, é eu falar a palavra de Deus que gera vida. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. Então, em primeiro lugar vem a vida, lavoura tem a ver com a vida. Aí depois vem aqui, edifício de Deus sois vós. Então, primeiro a vida, para depois a edificação. Então, nós recebemos a palavra, que alguém plantou em nós, através da pregação do Evangelho. Essa palavra foi semeada como uma semente em nós. Nós tornamos lavoura de Deus para edificação, para que haja edificação. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ver aqui a questão agora dos 4 seres viventes. Ezequiel, capítulo 1. Versículo 13. Senhor Jesus. Quem achou pode ler, por favor. Amém. O aspecto dos seres viventes era como de carvão em brasa. Esses 4 seres viventes, essa atividade dos 4 seres viventes, é o mover que o Senhor quer para a igreja. Aqui todos os aspectos nós vamos ver desses 4 seres viventes, é o aspecto da igreja trabalhada pelo Senhor. Senhor Jesus. Então aqui, como carvão em brasa, é uma coisa que é quente, não é morno, não é frio. É uma coisa que está aquecendo a todos. Nós temos visto hoje,
o encorajamento dos adolescentes com relação a colocar, são esses gravetos que colocam fogo nas toras, né? Os mais velhos, aqueles que têm mais tempo de vida da igreja, às vezes têm dificuldade em queimar, né? Mas aqui, esse fogo corria, resplendente entre os seres, e saíam relâmpagos, né? 14. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Isso mostra, né, nós também, como igreja, quando saímos para a pregação do Evangelho, nós estamos buscando aqueles que têm o coração aberto para a palavra. Então nós temos que estar, mostra que é um estar em espírito, um viver em espírito, para acompanhar essa obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aqui os 4 seres viventes, aqui ó, as asas abriam. Vamos ver de novo, vamos ver a partir do verso 9. O verso 10 aqui. A forma de seus rostos era como de homem à direita, os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada um tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro, e outras 2 cobriam o corpo. Aqui, irmãos, às vezes essa figura é difícil para a gente entender, mas o que o Senhor quer mostrar com essa palavra aqui é a questão da igreja estar sempre indo à frente. É a questão das asas ali, 2 cobriam o rosto e 2 voavam. Essa questão de voar é uma visão celestial. Por isso que o Evangelho de João é comparado à águia, né? Desses 4 seres viventes, a águia é aquele que não tem os pés totalmente no chão. Quando nós estamos em espírito também, nossos pés não estão no chão. Então, irmãos, nós devemos nos preocupar muito, às vezes, com o entendimento categórico disso aqui, não. Mas vamos experimentar o que o Senhor tem para nós. Então, é questão das 2 asas voavam, né? E sempre juntas. As asas eram unidas umas às outras. Isso mostra que a obra do Senhor não é feita de maneira independente. É obra coletiva. Todos nós fazemos a obra junto. Eu vou falar amanhã, eu estou indo vou fazer uma obra em tal lugar, outro irmão vai fazer uma obra. Não, nós temos uma direção. Todos nós fazemos a mesma obra. Todos nós temos o mesmo objetivo. E com relação às outras asas que cobriam, essas asas mostram que tem que aparecer não somos nós. Nós somos cobertos, o que aparece é a igreja. A expressão é da igreja, não é uma expressão individual. Nós não queremos valorizar nenhum homem, nós temos que valorizar a obra do Senhor em nós. É isso que o Senhor está fazendo. Então aqui eu queria mostrar aqui esses 4 seres viventes, né? Primeiro aqui como homem, né? Também está relacionado a um evangelho. É o evangelho de Lucas, que relatou Jesus como homem. Ele esteve na terra como homem, sofreu dores, teve um viver humano, porém sem pecado. O Evangelho de Mateus mostra o leão, é tipificado pelo rosto de leão, que mostra o reino. Mostra aqui, né, o leão da tribo de Judá, que está em Apocalipse 5:5. Leão da tribo de Judá. Então, esse rosto de leão também tipifica o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do reino. O Evangelho de Marcos tipifica como Jesus tem um aspecto de boi, é o rosto do boi, que é o servo. O servo, irmãos, ele serve a todo momento. Nós pegarmos ali um boi, né, uma vaca, um boi, né, o que ele faz? Ele serve com leite, ele serve ali puxando o carro para parar a terra, ele serve até depois da sua morte como alimento para o homem. Então isso tipifica Cristo também com seu serviço. E nós também, como estamos em Cristo, servindo ao Senhor, também passando pela morte e ressurreição. E o Evangelho de João tipificando a águia. Queria ler com os irmãos Êxodo 19:4.
Senhor Jesus, 19:4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Ó Senhor Jesus, levou como asas de águia. Senhor Jesus. Então a águia, quando voa, não tem os pés na terra. É isso que o Senhor quer para nós, né? Quando Ele nos chama, vem, sobe para cá. Nós temos que ter esse aspecto, né? De águia também. Quando nós estamos na posição celestial, nós não enxergamos os nossos problemas. As coisas terrenas, quanto mais alto nós estamos, menores ficam para a gente. Nós enxergamos da maneira menor. Outro aspecto da águia é com relação à visão dela. Tem uma visão muito mais apurada que a visão humana. Se não me engano, de 5 a 10 vezes. Depois os irmãos podem pesquisar aí. Mas ela consegue enxergar um objeto muito pequeno a uma distância muito longa. Então nós também temos que ter essa visão celestial. Não uma visão de formiga, né? A formiga tem uma visão terrena, uma visão que qualquer pedrinha é um gigante para ela. É uma coisa muito grande. E além de ter uma visão muito ruim, ela enxerga muito mal. Então nós temos que ter essa visão de águia. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, o aspecto que eu queria mostrar dos 4 seres viventes são esses, né? Que elas voam, né? Coordenadamente. Se uma asa está ligada do outro ser, os 4 seres viventes, todos ali estão voando coordenadamente. Não de forma isolada. Isso tem o objetivo de levar o evangelho do reino a todas as nações, em todos os lugares. Ó Senhor Jesus. Outra questão, irmãos, que nós devemos atentar aqui também, é que o Senhor nos mostra também que nós somos como ovelhas, né? Animal ruminante que tem casco fendido. Então fica um alerta para nós aqui também, nós prestarmos atenção com quem nós estamos falando, as pessoas, o que nós temos ouvido, nós temos discernimento, se tem um aspecto desses 4 seres viventes, ou se não tem um aspecto dos 4 seres viventes, se tem aspecto às vezes de animal impuro. Então isso para nós serve de alerta também, com quem nós estamos falando. Senhor, guarda o nosso coração. Outra condição aqui, irmãos, deles é que sempre andavam para frente. Assim é a igreja, irmão. A igreja sempre avança. Nós não somos aqueles que retrocedemos. Isso não existe para nós. O irmão até brincou, né? Que a igreja não tem marcha ré. A igreja só avança. Nós não andamos para os lados nem para trás, nós vamos para frente. É a direção que o Senhor está nos mostrando. Então, outra condição que eles também só andavam para frente. Ó Senhor Jesus. Ezequiel 1:22. É 1:22. Ezequiel 1:22 até 24. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal, brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as asas de um e outra em direção a de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo, um de um lado e de outro. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre a cabeça. Parando eles, abaixaram as asas. Irmãos, nós temos que ver aqui também, sobre a cabeça tinha um firmamento, sobre esse firmamento tinha um trono também. Vamos ver o 26 aqui. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Nós sabemos que quem estava sentado é Cristo. Quem está sentado no trono é Cristo.
Então nós temos a igreja, né? Esses 4 seres viventes tipificam a igreja, tem um encabeçamento que é o encabeçamento de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então esse homem na cabeça ali, né, da igreja é Cristo. Nós somos coordenados, nós andamos de maneira coordenada e temos o encabeçamento de Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deuteronômio 32, 9. Porque a porção do Senhor é seu povo, a qual é parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Mostra que nós somos a menina dos olhos do Senhor. O Senhor tem cuidado para com a sua igreja. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Vendo aqui, nós vemos mais uma vez o cuidado do Senhor para com a sua igreja. O Senhor ele protege a sua igreja, Ele guarda a sua igreja. Por isso nós temos que estar, irmãos, atento ao falar do Senhor, sendo conduzidos, né, de maneira uniforme, né, todos nós com o mesmo objetivo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Isaías 40. Senhor Jesus. Isaías 40, versículos 30 e 31. Que tem a ver com o nosso serviço ao Senhor. Né? O Senhor quer também que nós servamos no descanso dEle e nós, estando em espírito, nós vamos dar descanso ao Senhor. Né? Nós não vamos fazer a obra de acordo com o que nós achamos ou pensamos. Ele vai fazer a obra através de nós. Nós seremos apenas canais para o Senhor usar. O Senhor quer de cada um de nós que nós nos apresentemos. Romanos 12, 1, né? Ele roga-vos, pois que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Senhor quer isso da gente. Faz um rogo para que cada um de nós apresentemos nosso corpo, para que o Senhor possa agir por meio de nós. Como igreja, o Senhor é o cabeça, Ele move através de cada um de nós. Onde nós estamos indo, nós estamos levando o Senhor. Ó Senhor Jesus, é a responsabilidade muito grande que o Senhor está dando à sua igreja. Então, e o nosso serviço, irmãos, não é o serviço que nós vamos nos cansar. Nós temos que descansar no Senhor. O Senhor não quer que seja um fardo, né? E o nosso serviço, às vezes, nós estamos achando que está cansativo, a nossa obra no Senhor. O irmão aconselha nós a repensarmos o nosso serviço. Né? O nosso serviço é algo prazeroso, é algo que nos estimula cada vez mais. Então, aqui os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Isaías 55, 8. Às vezes nós, é a questão do serviço mesmo, nós temos dificuldade em acompanhar o que o Senhor está fazendo. Aí se torna realmente um fardo para nós. Quantas coisas que antes não tinha e hoje nós estamos praticando. Isso é difícil às vezes para nós, né? Quando nós estamos com a visão de formiga, nós acompanharmos e aceitarmos certas coisas. Mas o Senhor quer que nós sirvamos a Ele fora da caixa. O Senhor é ágil e se movimenta de maneira muito ágil
para fazer a sua vontade. Então, por isso, nós temos que estar em espírito para acompanhar o Senhor de perto. Se nós estivermos em nossa mente analítica, pensando de maneira racional, nós não vamos servir o Senhor. O Senhor não quer nos usar dessa maneira. Nós vimos muitas passagens na Bíblia e às vezes a gente acha, puxa vida, hoje está praticando isso, mas veja bem, vou lembrar uma para os irmãos aqui, Josué, os muros ali de Jericó. Você quer uma maneira de servir mais fora da caixa do que essa? Vocês tinham que rodear os muros, tocando chifre de carneiro. Quando rodeasse no 7º dia, durante 7 dias rodeando ali, no 7º dia, eles iam gritar e os muros iam cair. Não é uma maneira, irmãos? Então, quando a gente fala, às vezes, do serviço do Senhor, não é com a nossa mente lógica. Nós não vamos servir. Antigamente nós servíamos assim, antigamente nós vivíamos dentro do local de reuniões, ganhando conhecimento, cada vez mais conhecimentos, mas a obra não avançava. O Senhor está querendo fazer, irmãos, o que às vezes para nós parece loucura, para Deus é sabedoria. Então nós temos que sair da caixa. O primeiro ponto para sairmos da caixa, para servirmos o Senhor, é estarmos em espírito. Irmãos, desde quando eu comecei a reunir, eu vejo uma frase, nós temos que negar a vida da alma. O que é negar a vida da alma? É estar em espírito. Quando você está em espírito, você nega a vida da alma. Nós não conseguimos negar a vida da alma com o nosso esforço. Então, o caminho, irmãos, para negarmos a vida da alma, para fazermos a vontade do Senhor, para servirmos ao Senhor fora da caixa, é ter um viver em espírito. Viver no espírito. Essa é a condução que o Senhor quer para a sua igreja. Se nós ficarmos em nossa mente analítica, pensando, eu não vou praticar isso, eu não tenho como praticar. O Senhor quer te usar, irmãos. Se você não se dispor, Ele vai ter que usar outro. Não vamos oferecer resistência ao Senhor. A palavra, irmãos, que mexe muito comigo, simplicidade, obediência, submissão. Quando começou a praticar a imersão, eu achei muito estranho. Eu começava a olhar aquilo ali, mas eu vi os irmãos fazendo, falei, Senhor, me dá essa simplicidade. Eu quero ser um com isso. Eu quero praticar da mesma forma. Meu homem natural não queria, oferecia muita resistência. E assim, dia a dia o Senhor tem me ganhado. Eu nunca me opus, desde o começo, mesmo eu não me entregando completamente, eu falei, se o Senhor está fazendo a sua obra dessa maneira, amém. O Senhor seja louvado. Que possa levantar mais e mais irmãos dispostos a servir, a cooperar com Ele da mesma forma. Ó Senhor Jesus. Então, nós não entendemos os caminhos do Senhor. Às vezes é meio complexo para a gente, Nossa mente é muito limitada. Nós não conseguimos nem usar a nossa mente. Então, as coisas do Senhor, se nós formos parar para pensar, analisar, nós não vamos avançar. Vamos ser simples, sim, amém. Jesus é o Senhor, Senhor Jesus, e que isso não seja motivo, irmãos, para nos desanimar. A vida da igreja, irmãos, é uma vida tão rica. Olha só a irmandade, como nós somos, irmãos. Nós temos nossas reuniões, nós temos o contato. Eu vejo aí quando minha mãe está internada, os irmãos, quantos irmãos oraram, quantos irmãos me falaram palavras de encorajamento. O viver da igreja é esse encorajamento o tempo todo. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro se alegra, todos se regozijam com ele. Eu queria ler um versículo aqui com os irmãos, em Hebreus. Encorajamento também para nós, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. O que são as boas obras? O que é o amor?
O Senhor, quando chegou para Pedro e perguntou, no final do Evangelho de João, tu me amas? O que é a questão do amor? Tá? Nós temos que estimular aos outros aqui a pregação do Evangelho, apacentar os irmãos. Então nós somos estimulados ao amor e às boas obras. E as boas obras para o Senhor é isso, é fazer a vontade dEle. Nós possamos ser esses servos do Senhor. Como no 4 evangelhos ali, o Senhor tem que nos achar como servos fiéis. Em Mateus nos mostra ali, servo bom e fiel. O que é o servo bom e fiel? O aspecto dos 4 seres viventes, não é o Senhor como servo ali, como boi. Servo fiel é aquele que, a ponto do Senhor falou, servo bom e fiel. Então eu quero ter esse chamamento, servo bom e fiel. E naquele dia fala, entra para o gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso do Senhor. Mas para isso, irmão, nós estamos aqui, nós estamos nessa caminhada juntos. Então nós temos que estimular uns aos outros. Vamos, Luiz, prossegue, encorajando os irmãos, vamos juntos, vamos desanimar. Às vezes nós vemos algum desanimado, vamos encorajar uns aos outros. O Senhor tem mostrado o caminho. E para nós vermos esse caminho, nós temos que estar em espírito. Vamos deixar nossa mente analítica, vamos ter uma mente de Cristo, uma mente onde nós possamos, a todo momento estar em espírito, invocando o nome do Senhor, imergindo na palavra, orando e lendo a palavra, ruminando a palavra do Senhor e profetizando. Nós precisamos desse viver, irmãos, para que nós possamos sair da nossa, às vezes, nós estamos às vezes parados, estáticos. O Senhor quer avançar, igual esses 4 seres viventes, eles avançavam. O Senhor quer isso para a sua igreja. Senhor Jesus. Então, para isso, nós temos que remir o nosso tempo. Nós cantamos um hino aqui, O tempo está passando. Esse tempo que eu estou falando aqui agora não vai voltar atrás. Se eu contar de 1 até 10 aqui, perdi meu tempo. Então, o que o Senhor quer é que cada minuto seja contado na presença dEle. Eu li um livreto há mais tempo, me tocou muito. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. O Senhor conta os nossos dias pelo tempo que nós passamos na presença dEle. O tempo que nós estamos na carne não é contado diante de Deus. Senhor Jesus, isso é muito sério. Então, quanto mais tempo, cada minuto, nós temos que buscar a presença do Senhor. Buscar estar na presença dEle e fazer sua vontade. Cada minuto seja um minuto que o Senhor possa contar na presença dEle. Cada minuto nós estejamos submissos ao Senhor, fazendo a sua vontade. Ó Senhor Jesus, nos dê esse coração. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Tolice passarmos o tempo longe do Senhor. Então nós temos que alcançar um coração sábio. Coração sábio é aquele que busca as coisas do Senhor. Vou voltar de novo em Romanos 12, 1, que mostra ali que é o nosso serviço racional. Vamos ler lá que eu estou falando esse versículo, falei 2 vezes já. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ao vosso culto racional. Essa palavra culto, a tradução correta seria serviço. É o nosso serviço racional. Senhor Jesus, então aqui mostra esse serviço racional é um coração sábio. O que é racional? É pensar ser sóbrio no pensamento. É irracional, às vezes, nós gastarmos nossos tempos com aquelas coisas que vão passar. Nós vendo as coisas terrenas, buscando as coisas que são efêmeras, todas as coisas aqui mostram que estão sendo entesouradas para o fogo.
Daqui 100 anos, pensa, irmãos, daqui 100 anos, os bens que você alcançou, quem vai estar usando a sua casa? Quem vai estar usufruindo daquilo que você conquistou com tanto esforço e deixou de buscar nesse tempo, que deixou de remir seu tempo buscando as coisas do Senhor? Então nós temos que pensa nisso para frente. Daqui 100 anos, o que vai ser você? As pessoas vão estar desfrutando daquilo que você, com muito esforço, conseguiu aqui. Não que seja errado você buscar as coisas. Em tudo que nós fizemos, nós devemos fazer da melhor maneira. Os estudantes aqui que sejam os melhores alunos, os profissionais que sejam os melhores profissionais, mas nunca, jamais deixemos de buscar em primeiro lugar essas coisas. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, nos mostra que nós devemos buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas que nós valorizamos, às vezes nós colocamos na frente das coisas do Senhor, vos serão acrescentadas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como eu falei, esse tempo que foi do princípio, que eu falei de Gênesis 1:1, vai ter um fim também. Esse fim vai ser quando? Quando que o Senhor vai completar ele? Vamos ver em Efésios, capítulo 1, versículo 10. Senhor Jesus. Vamos ver o 9 primeiro. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, até que todas as coisas estejam sobre o encabeçamento de Cristo, então não virá o fim, não virá o encerramento dessa era. Aqui, vamos ver o versículo 21. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nós vimos aqui que posicionalmente, Cristo encabeça todas as coisas. Pela palavra aqui, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas disposicionalmente, ainda não. Por isso ele o deu à igreja. Para que, através da igreja, realmente pudesse ter esse encabeçamento que é completo, sobre todas as coisas. Às vezes nós vemos que às vezes nem na igreja ainda o Senhor tem encabeçado todas as coisas. Nós vemos quanta dificuldade que muitos estão tendo em prosseguir. O Senhor tem que encabeçar todas as coisas. A nossa oração tem que ser essa, irmãos. Permitir que o Senhor encabece todas as coisas. Ele quer fazer isso, Por isso Deus o deu à igreja, para que houvesse esse encabeçamento. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então essa palavra que nós vimos, que no princípio era a palavra, para que ocorra esse encabeçamento, para que Deus possa encabeçar a sua igreja, essa palavra tem que habitar primeiramente em nós de maneira rica. Então, Colossenses 3,16. O tempo está acabando aqui, irmãos, eu vou adiantar um pouco. Colossenses 3,16. Habite. Senhor Jesus. Habite ricamente habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria,
louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ó Senhor Jesus. Então, tudo que a igreja está passando, tudo que nós estamos passando, é porque às vezes a palavra não está habitando ricamente em nosso coração. A palavra é rica, a palavra é o próprio Deus encarnado, é Cristo. Ela tem que habitar em nós, irmãos, de maneira rica. Essa palavra tem que entrar em nosso coração e causar uma transformação. Essa transformação é de dentro para fora. Deus não quer que nós pegamos a palavra e venhamos analisar. Se nós estivéssemos só analisando a palavra, nós não vamos trazer o Senhor de volta. Nós vamos discutir a palavra. O Senhor não quer que nós tenhamos a palavra para discutir. O Senhor quer que essa palavra cause transformação, habitando ricamente em nós, para causar transformação em nós, para que nós possamos, através dessa palavra, alcançar outras pessoas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Coríntios 10. Coríntios capítulo 10, versículos de 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Senhor Jesus, que o Senhor essa palavra possa causar em nós, irmãos, uma entrega maior. Que cada um de nós possamos realmente nos consagrar, levando o nosso pensamento à obediência de Cristo, levando cativo nossos pensamentos, para que seja completa a nossa submissão. Senhor Jesus, eu queria fazer uma oração para todos vocês. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor Jesus, a palavra que é o próprio Deus encarnado, alcançou a cada um de nós o objetivo de nos dar vida. E vida, Senhor, essa vida eterna para edificação. Essa vida é para edificação. Cada um de nós, Senhor, possamos nos colocar em suas mãos, permitir o seu trabalhar em nós. Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, continua nos dando direção para fazermos a sua vontade. Queremos voar, Senhor, como águias. Senhor Jesus, vendo as coisas, Senhor, de onde o Senhor está. Senhor Jesus, não olhando com os olhos terrenos, mas sim com os olhos celestiais. Senhor Jesus, esteja guardando a tua igreja, guardando cada um dos irmãos aqui presentes, também seus familiares, essa semana que se inicia amanhã, cada um de nós, Senhor, esteja colocando em suas mãos como consagração, como, Senhor Jesus, para trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. Jesus é o Senhor.